A Copa do Mundo chegou ao fim, e os campeonatos locais, enfim, recomeçam depois de mais de 40 dias de paralisação. Para quem ama futebol de verdade, esse período sem o clube do coração é angustiante. Mas, se você parou para analisar friamente tudo o que aconteceu nesses últimos meses, deve ter conseguido assimilar algo que é de doer, de tão irônico. O vexame da seleção brasileira na Copa e a crise do nosso São Paulo Futebol Clube têm praticamente as mesmas causas. Presta atenção nessa linha do tempo e sente o drama. Na seleção, a preparação foi um festival de bastidor turbulento. Troca de comando, escândalo institucional, um verdadeiro circo. Teve episódio grave na confederação, denúncia de documento e assinatura adulterada, coisa que derrubou o dirigente e terminou em impeachment. E no São Paulo, o roteiro foi quase um copia e cola. O Ministério Público abriu uma investigação profunda sobre desvios de dinheiro em contratos de shows do Morumbi. Uma bola de neve que cresceu até engolir a cúpula do clube inteiro e derrubar o próprio presidente. E olha que as coincidências nem param por aí. A seleção viveu uma dança das cadeiras vergonhosa no banco até achar um técnico definitivo. E o nosso tricolor? Seguiu a cartilha à risca. Começou o ano com Hernan Crespo, sofreu com o rejeitadíssimo Roger Machado e agora torce, literalmente torce, para Dorival Júnior conseguir colocar ordem nessa bagunça. E para fechar com chave de ouro esse diagnóstico de crise, vieram os vexames dentro de campo. A amarelinha jogou mal, muito mal na Copa América. Caiu nas quartas para o Uruguai e ainda amargou uma modesta quinta colocação nas eliminatórias. Já o São Paulo acumulou a eliminação nas semifinais do Paulistão e o doloroso tropeço diante do Juventude na Copa do Brasil. Sabe qual é a única diferença real entre a seleção brasileira e o nosso São Paulo? A seleção levou 4 anos para construir esse colapso todo. O São Paulo teve a competência de fazer isso em 5 meses. E é por isso que o torcedor são paulino está assim, cético, desgastado, exausto de tanto sofrer e sem coragem nem de sonhar com o que vem amanhã. Mas agora é hora de enfrentar a realidade. O São Paulo está a apenas uma rodada de concluir o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E a tabela escancara o tamanho do tom. Para quem não se lembra, o tricolor começou as primeiras rodadas no topo, brigando na liderança e alimentando a ilusão de um ano tranquilo. Hoje, o clube amarga a 8ª posição, acumulando 26 pontos e vendo o líder isolado abrir uma distância indigesta de 15 pontos. E é aqui que a frase do técnico Hernan Crespo, dita ainda no início da temporada de 2026, ganha contornos dramáticos. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, é o Brasileirão 45 pontos. Esse é o futuro. Quando Crespo declarou abertamente que a realidade do São Paulo seria lutar para fazer 45 pontos e afastar qualquer risco, alguns acharam que era exagero, inclusive eles. Nós não vamos pensar em 45, nós temos que subir mais, nós temos que tentar uma classificação para Libertadores. Tem o 8º lugar, tem esse lugar assegurado, então nós temos que pensar nisso. Foi uma declaração depois de um jogo, depois de uma derrota no Clássico. É claro que isso, naquele momento, né, fala o coração, né, às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Mas a verdade nua e crua é que a frase do argentino não era pessimismo. Era um diagnóstico realista de quem via os bastidores ruírem. Hoje, essa frase não apenas ecoa no Morumbi, como bate à porta, como uma meta de sobrevivência imediata. Com a diretoria em reconstrução, trocas de técnicos e o extracampo em chamas, o aproveitamento do time despencou. Mas se existe algo que o futebol ensina, é que o jogo só muda quando você tem tempo para trabalhar. E a pausa para a Copa do Mundo trouxe para o São Paulo o ativo mais valioso que um clube em crise pode desejar: o tempo. Enquanto os holofotes do planeta estavam voltados para os gramados do Mundial, os portões do CT da Barra Funda estavam lacrados. Começava ali uma verdadeira intertemporada de reconstrução. E a mudança começou de cima, com a demissão do executivo de futebol Rui Costa, que era um pedido antigo da torcida, que o enxergava como grande responsável pela instabilidade no planejamento desde a saída de Crespo até a aposta frustrada em Roger Machado.
Para o lugar do executivo, o clube foi ao mercado atrás de novos nomes e esbarrou numa sequência de recusas de ex-jogadores e dirigentes. Isso porque a crise institucional do São Paulo é tão profunda que ninguém queria assumir a bomba no meio da tempestade. A saída encontrada foi caseira: colocar o ex-lateral Rafinha na gestão de futebol, um nome de vestiário que fica até o fim do ano quando acontecem as novas eleições presidenciais. Já em campo, Dorival Júnior, que tinha assumido o time às vésperas da pausa, com apenas 2 empates e pouquíssimo tempo de treino no currículo, finalmente ganhou seu laboratório. Sem poder contar com grandes investimentos ou pacotes de reforços por causa do caixa estrangulado, Dorival teve que trabalhar com o que tinha em mãos. E como foram esses 40 dias de CT? O São Paulo realizou um total de 6 jogos-treinos rigorosos para reencontrar o ritmo competitivo. A caminhada começou diante do Juventus na Moca, com um empate em 2-2, e contra o Red Bull Bragantino, que terminou sem gols. De olho na necessidade de dar minutos para o elenco inteiro, Dorival promoveu um rodízio duplo num único dia, escalando 2 equipes completamente diferentes. O resultado? Uma vitória magra por 1-0 sobre o Primavera e uma goleada convincente de 4-1 sobre o Santo André. Na reta final da preparação, o tricolor venceu a Ferroviária por 2-1 e encerrou os testes com um empate diante do Grêmio Mauauense. Dorival usou esses testes para conhecer alguns jogadores, mas também para mudar a postura do time e, acima de tudo, resgatar a confiança de um vestiário abalado. Respondendo à pergunta que não quer calar, precisamos dividir a resposta em 2 partes: a razão e a fé do torcedor. Pela razão e pelos números, o primeiro objetivo indiscutível é atingir os famosos 45 pontos com rapidez no Brasileirão. Tirar o fantasma da parte de baixo da tabela é a missão 0 de Dorival Júnior. Quem acha que o São Paulo deve entrar no segundo semestre pensando em título brasileiro está desalinhado com a realidade financeira e política do clube. Porém, existe o fator Dorival. A história mostra que o atual comandante do tricolor tem uma capacidade quase única no futebol brasileiro: a de blindar o vestiário contra a sujeira que vem da diretoria. Foi assim que ele salvou alguns clubes do rebaixamento, inclusive o São Paulo em 2017, e colocou o Flamengo de 2022 de volta aos trilhos, e nos deu a Copa do Brasil em 2023. Se Dorival conseguir fazer esse time jogar como em 2023, o São Paulo tem bola para arrancar, buscar uma vaga na Libertadores e fazer barulho na Sul-Americana. O elenco não é brilhante, mas com organização e o retorno de peças importantes, deixa de ser aquele time vulnerável do início do ano. A aura do São Paulo não vive só de taças, ela vive na capacidade desse clube de se agigantar justamente quando todo mundo dá como morto. O segundo semestre não será fácil, vai ter oscilação, mas a casa começou a ser arrumada. E você, torcedor são paulino, qual é a sua expectativa real para esse segundo semestre? Acha que o Dorival consegue nos colocar no G4? Ou o objetivo é só não passar sufoco? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para a nossa resenha. Se você é São Paulino de coração e quer acompanhar análises profundas, táticas e sem sensacionalismo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esse é o Aura Tricolor, porque São Paulo é sentimento e jamais acabará. Até o próximo vídeo. Fui!